que me lembrar de postar isso online pra gente. Então a gente vai resolver técnicas resolver para criar novos algoritmos e resolver problemas. Vamos entender complexidade e como lidar com grandes volumes das memórias. Isso aqui basicamente vai ser as estruturas de árvore, é, rubro-negra e árvore B. E com base no conhecimento de complexidade, ou seja, sabendo que formas de organizar o código, escrever o código, tornam ele mais rápido ou mais lento, a gente vai então entrar um pouquinho na ideia de NP completude, ou seja, as fronteiras da computação. O que é fácil para o computador fazer, o que é difícil e o que significa ser fácil ou difícil. Né? Como esses termos, problema difícil, problema árduo, são termos técnicos da computação, vocês me viram na disciplina anterior ficar evitando falar deles direto. A gente vai ver a definição deles e vocês vão conhecer alguns problemas difíceis. E quão inocentes eles parecem. Né? Tem alguns problemas difíceis que têm uma cara de problema inocente. Aí quando você vai tentar resolver, ele parece que acho um termo muito adequado para eles, que é o nome também oficial deles, é problemas intratáveis, no sentido que são muito mal educados. Não é que não se pode aproximá-los ou resolvê-los, mas eles não têm, digamos assim, muito respeito por quem não estuda especificamente aquele problema. Eles são bem chatos nesse sentido, tá certo? Então a gente vai começar a falar de um assunto. Eu vou lembrar hoje ainda de ordenação com comparação, porque a gente vai falar das situações em que a gente pode ordenar sem comparar, tá certo? Então vou começar por isso aqui, depois eu vou pular a complexidade computacional e vou para a fila de prioridade e Ripsort. Por que eu vou pular isso aqui? Porque nós temos aula só até o dia 20 de dezembro, não é isso? Aí tem um recesso de um mês e pouquinho, não é isso? E com esse recesso a gente volta em janeiro. E isso tende a gerar uma seguinte situação, né? Muitas vezes o conteúdo que é ensinado nesse início de semestre, antes de uma quebra no meio dele, cai no esquecimento. Então eu estou deixando para antes do recesso coisas que são fáceis de lembrar após o recesso, tá certo? E eu começo os assuntos mais difíceis depois do recesso, porque aí vocês vão ter tempo para isso. E complexidade, mesmo que talvez não caia na primeira prova, pode ser que caia na segunda, a gente vai conversar sobre isso, tudo depende do tempo que a gente tem para estudar isso aqui. Eu gosto de fazer um monte de exercício, porque o que não se pega de primeira, quando não se entende, a gente pega fazendo um monte de exercício. Tá certo? Então essa é a primeira unidade. A segunda unidade basicamente é como resolver problemas. Método força bruta, backtrack é um subtipo deles. Algoritmos gulosos, o greedy, gananciosos. É curioso que o termo original é greed, que em inglês é ganância, mas ele foi traduzido como gula inicialmente aqui. Tudo também se deve por causa do exemplo ou de como ele é descrito, que às vezes as pessoas confundem ele com gula. Mas o termo mais aproximado seria ganância. Mas gula e ganância, quando a gente vir ele, a gente vai entender que não é tão difícil. Programação dinâmica, esse nome é um nome fashion para um cara que não quiser perder o emprego, para dizer programação para dominar a recursão, tá certo? Domínio de funções recursivas. É, aí todo mundo aqui já fica assim, recursão de novo. Vai ter um bocado de recursão, mas isso aqui vai ser tão sistemático que a recursão começa a ficar mais natural para vocês. E a gente vai começar a ver exemplos de problemas que usam essa técnica, como por exemplo calcular rotas entre os pontos, a geradora mínima, que é um problema de construção de estruturas, são problemas clássicos de computação e acabam sendo exemplos dessas técnicas aqui, tá certo? Depois a gente vai ver na unidade 3. A unidade 3 está. Normalmente eu abro consulta, porque aqui na unidade 3 eu tenho um pack difícil de digerir. Né? Árvores de busca balanceadas. Em primeiro lugar, eu não acredito que alguém precise decorar o pseudocódigo de árvore. Se você já sabe de árvore de busca binária desse período passado, você já sabe 90% dos pseudocódigos. Vai ficar faltando 4 pseudocódigos. O que vai girar a gente viu na animação girar para a esquerda, girar para a direita, que são simples. E o que conserta quando eu insiro algo novo e o que conserta quando eu removo o nó. Só que esses
dois últimos códigos de concertos, eles são extremamente longos. Eu não cobraria uma decoreba deles. A gente está falando de muitas linhas de código. Então, aqui eu costumo abrir, porque a VL rubro-negra, esses códigos de concerto são muito longos. A árvore B, de certa maneira, é mais simples, só tem que ter mais atenção na hora de implementar. E NP Completude sempre é uma coisa para a pessoa se acostumar a entender essas coisas, mas também com o tempo e com calma a gente resolve, tá certo? Pergunta, você já me conhece, eu conheço vocês podem falar. Eu tenho que pegar um som, aquelas músicas de fundo, background de um grilo cantando, sabe? Porque nessa hora que a gente diz perguntas, opiniões e ninguém fala nada, eu sinto falta. Mas depois eu acho um grilo cantando e boto isso aí. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa? Tem gente que tá mandando pelo chat, professor. Ah, tá sim. Há algum livro para recomendar? Sim, sim, temos livros. Esse livro eu vou botar no Google Drive e mandar para vocês. Como está escrito aqui, é um livro. A versão mais nova dele, tá certo? É de 2020. Só que durante a pandemia, a Spring disponibilizou a edição anterior dele, de graça, tá certo? Então ele tem toda a matéria do 1 e do 2, mas eu sinto que ele não é feito pensando no pessoal do 1. Então ele já chega bem no. É mais orientado para o pessoal do 2. Esse livro eu vou disponibilizar o link de graça para vocês. Tá? Vocês baixam o livro e podem usar. Tá? Na edição 2009. Esse tijolinho acaba acompanhando a gente por um bom tempo. Esse aqui também é bom. Tá? Esse aqui está na biblioteca virtual. Tá? Esse aqui, em último caso, usem. Assim, tem coisa nele que tá boa, tem coisa nele que ele tenta ir muito para engenharia de software e aí é para aquela orientação objetiva de software e aí ele derrapa, porque aí deixa de explicar algumas coisas importantes, tá bom? Presencial a partir de 2025, né? Até virtuais até a semana antes do Natal. Avaliações escritas, 50% da nota e teremos implementações. Recurso Cigar e Moodle, tá? E o que me faz crer também, deixa eu até anotar aqui, eu preciso do telefone, de que vocês tenham um representante da turma e eu pego o telefone dele pra gente manter o contato, tá certo? Vocês normalmente formam um grupo da turma, não formam? Um grupo de WhatsApp? Sim, sim, professor. Então vocês formam um grupo e amanhã ou semana que vem vocês me informam um representante, que aí eu passo meu telefone para vocês, se quiser eu já posso passar até aqui no chat, tá? Só se lembra às vezes, se alguém for fazer isso, de se identificar antes. Como eu não vou ter o contato de todo mundo no meu telefone, aí às vezes entra uma foto de anime ou uma imagem que não é a foto da pessoa, eu não reconheço a pessoa, ela começa a falar comigo, bom, estou supondo que é aluno meu, né? Então aqui está o meu telefone e eu vou querer o telefone de pelo menos uma pessoa que está indo. O Moodle eu vou esperar, vai ser via o Moodle da UFPB, eu tenho que esperar a passar o período de rematrícula. Aí depois que passa a rematrícula, uma ou duas semanas depois eles permitem que eu crie a sala do Moodle, tá certo? Então eu não posso te passar o link, tá? Aí o grupo daí com vocês. Eu tô passando aqui meu telefone, assistam um grupo que. Até porque vocês vão ter, né? O grupo só de vocês. Vocês não, eu duvido que aluno bote um grupo da disciplina. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Alô?
Alô? Diga. Hum? É, no Nordestão tem exatamente esse nome. Eu vou passar para a Rose e eu vou lembrar vocês que eu estou em aula, tá? Espera um pouquinho. É uma carninha, deixa eu ver se você vai encontrar uma bandejinha com Alô? a carninha cortada em pedacinho. Acontece. Isso. É, Pronto. Só isso? pronto. Pessoal, E a costelinha, pessoal, você sabe como? pessoal liga aqui para casa e esquece que eu estou dando aula virtual. Coisas desse tipo que acontecem. Tá? Vamos ter trabalhos. Vou soltar eles a partir de janeiro. Tá? A partir do quando voltar às aulas. Possíveis em datas iniciais: 28 de fevereiro, 28 de março, 24 de abril, 25 de abril e 2 de maio. Tá? Tá certo, gente? Eu vou botar esses velocinhos só para ter uma ideia assim de ritmo de estudos, né? Estrutura de dados 1, como a gente, eu refiro assim como se ele fosse minha referência, é como se eu estivesse indo a 60 por hora, né? E aqui a gente vai, especialmente depois que começar a complexidade, a gente vai começar a andar mais, a uma pegada mais pesada, tá certo? Vai ser mais acelerado as coisas, tá certo? Embora isso pareça assustar no início, pensa, puxa, vai ser mais difícil que eu. De certa maneira, eu peço que vocês também tenham alguma confiança em vocês mesmos. Em que sentido? É, Quando você passa por estrutura de dados 1, primeiro momento, você ganha um certo ritmo e depois de um descanso, seu cérebro começa a acomodar melhor as ideias dos algoritmos. Tá? Então, se por um lado o ritmo é mais rápido, por outro, seu cérebro já foi bem estimulado e vocês que estudaram e passaram, mesmo que na final, também conseguiram se exercitar bastante e aí fica mais fácil. Vocês já sabem que tem que pegar algumas coisas com antecedência e por aí vai. Perguntas, comentários? Não? Nenhuma? Acredito que não, professor. Então vamos para conteúdo. Vamos relembrar quatro velhos, quatro velhos amigos de vocês, né? A gente falou muito de ordenação no período passado. Professor, isso me deu pesadelos, né? É, mas assim, não vai ser tão pesadelo assim não. Mas aqui, para que a gente fica revendo aqueles alunos de ordenação? Tem muito a ver mais com essa disciplina. Porque para todos os alunos que a gente vai estudar, e especialmente quando a gente quer estudar como fazer novos algoritmos, quanta carga, em carga no sentido de volume de trabalho eles conseguem aguentar, volume de dados que eles conseguem processar em noção de tempo, essas perguntas se tornam valiosas. Ou seja, dado a natureza dos meus dados, qual é a pior situação deles que pode acontecer, o pior caso, sem ser um grande volume? Você se lembra daquela ordenação por inserção? Quando estava tudo ordenado, ele estava no céu, mas quando estava toda a ordem reversa da desejada, ele tinha um desempenho caía. Então, ter essa noção começa a nos dar, quando a gente for ver que tem que resolver problemas, já vai nos permitir parar para pensar, ok, se eu tenho mais de uma maneira de resolver um problema, qual delas é que vai aguentar melhor um volume maior de dados? Então a gente sempre fica pensando a pior situação para cada algoritmo, a melhor situação, o desempenho médio e algumas coisas excepcionais, tá? Então isso acaba afetando nossas decisões sobre eficiência ou noção de desempenho do código.
Aí o Insertion Sort só são dois assuntos que me vêm à cabeça nessa hora. Porque, como eu falei, o Insertion Sort, quando está reversa, o desempenho dele é o pior de todos. Mas quando a ordem está próxima da correta ou a correta, ele tem o melhor desempenho de todos. O Quicksort já era uma coisa, não era exatamente um espelho, mas algo perto de ser um espelho. Por quê? Porque se as coisas estivessem em ordenada ou em ordem reversa, ele tinha o pior desempenho possível. E se estivesse bagunçado, ele tinha o melhor desempenho possível. Tanto é que para aproveitarmos desse desempenho bom dele, nós usamos a questão do sorteio aleatório do pivô ou simplesmente bagunçar o vetor que nós queríamos ordenar para que assim, dessa forma, nós pudéssemos tirar o melhor desempenho dele. Tá bom? Então a gente viu esses algoritmos de ordenação. Esse aqui foi o primeiro que a gente viu, né? Ordenação por seleção. Quem é que se lembra dele? Tá bom? Hello? Todo mundo se lembra dele? Alguém se esqueceu dele? Eu lembro sim, professor. Hã? Diga, mano. Acredito que todo mundo lembra desse aí. Todo mundo lembra, né? E todo mundo lembra que às vezes, até botar uma questão desse exercício, se eu quiser alterar a ordenação dele para ordenar em vez do menor para o maior, ordenar do maior para o menor, a gente teria. Eu fiquei perguntando para vocês que linha eu altero, eu fiquei perguntando isso para vocês, lembram? Aí tu diz, é linha da comparação, a linha 4, não é isso? Então Isso. a gente viu isso nele e eu peguei no pé de vocês também com relação ao outro algoritmo, os outros algoritmos de ordenação. O Insertion Sort também, que esse é aquele que eu pego um elemento e olho se ele é maior, ou se perdoe, se ele é menor que o elemento que está antes dele. Se ele for menor, eu fico puxando para frente. E nós também vimos, se eu quiser alterar, eu mexo aqui nessa comparação. Mas observe que tanto nesse caso do Insert Good Selection e também no Merge Sort, deixa eu botar ele aqui, e no Quick Sort, nós estamos o tempo todo, aqui está o Merge, e no Merge você também tem aqui na linha 14 a comparação. Então se a gente está o tempo todo nesses algoritmos, usando a comparação para produzir o efeito de ordenação. É isso. E aqui no partição a gente também tem aqui na particiona, na linha 4, a comparação. Tá certo? Agora, há situações em que a gente não precisa comparar para ordenar. Não é curioso isso daí? Então, que situações é essa? Né? Então, vamos voltar lá para o começo. Ok, aqui às vezes quando é aula presencial eu distribuo umas cartas que tinham os personagens de jogo de videogame pra gente rir. Mas eu tinha um que fazer umas cartas em que nas cartas tinha as estrelas. Né? Vocês já viram esse site que os produtos são classificados pelos clientes, então eles ficam lá. Você tem a noção da qualidade do produto de acordo com as estrelas que as pessoas colocam. Deixa eu botar aqui um site que todo mundo conhece, né? Pronto. E vamos aqui, temos um livro, por exemplo, Python para Excel. E aqui eu tenho as estrelas. Tá? E aí eu posso ver outros livros que ensinam Python. Python para análise de dados, por exemplo. E novamente eu vou ter as estrelas. Tá bom? Então se eu procurar Python e dados, eu vou ter todo um conjunto de produtos e por como é que eles estão em relação aos dados, né? Como é que o pessoal classifica em relação a eles.
E eu acho que de certa maneira ele organizou aqui pelo total de estrelas, não foi isso? Vamos pensar o seguinte: quantos livros de Python, quantos livros apareceram aqui nos resultados? Será que ele me mostra aqui embaixo? Temos 86 páginas com pelo menos uns 20 produtos por página. Ótimo. Mais de 1000 resultados. Ótimo. Quantos valores possíveis de estrelas nós temos? Quantos o quê, professor? Repete. Pronto. Eu tenho mais ou menos 1000 livros aqui apresentados no site da Amazon, mas eles estão organizados por número de estrelas, não é isso? Quantos valores Isso. possíveis são possíveis nesse caso? Infinitos? Ou é finito? É um valor finito. Finito. E qual é a variação desse valor? Ou seja, qual é o alcance dele? O valor mínimo dele e o valor máximo? O mínimo dele seria 0 e o máximo seria 5.000. 5.000? Não chega nem a 5.000 não. Aqui o Cleison tá certo, pode ir de 1 a 5. Tá certo? Não é quantas estrelas teriam aí no valor, no Sim, total aí de. sim, mas observe. Eu posso ter 6.000. Eu posso Sim, ter entendi. 5.000 respondentes, mas a quantidade de estrelas Sim, 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 só entendi. vai até 5. E se eu estiver contando dois dígitos, então na verdade eu só tenho 50 valores possíveis, concordam? Se eu estivesse contando só um dígito, eu só teria 0 a 5 de valores possíveis. Acho, acho que a gente esqueceu de botar o zero, né? Então não é de 1 a 5, é de 0 a 5. Então, eu só tenho esses valores, tá bom? Se eu só tenho esses valores, e observe, de 0 a 5 é um número muito menor que 1000, concordam? Sim. Sim. Agora vamos supor o seguinte. Vamos supor que eu possa contar quantos livros tenham 5 estrelas. Vamos supor que vão ser 10 livros, concordam? Vamos chutar 10 livros. Vamos supor que vamos. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não sei se a Amazon vai me dar essa informação. Mas vamos supor o seguinte. Vou escrever aqui no chat. 10 livros com 5 estrelas. Tá? Eu tenho 100 livros com 4 estrelas. 200 com 3 estrelas. E eu vou baixar um pouquinho. 150 com 2 estrelas. Não é exatamente, não vai somar 1000 não. Tá certo? E eu tenho 100 com 1. E eu tenho talvez um grande volume, 500 com 0. Tá certo? Vamos supor que eu não vou trabalhar com os quebrados. Eu não vou trabalhar com 1.1 nem com 1.2 nesse exemplo para a gente pensar. Mas se vocês querem organizar por maior número de estrelas, vocês concordam que os 10 primeiros livros os 10 livros 5 estrelas têm que vir antes? Sim, sim. Sim, faz sentido, né? E faz sentido que os 500 últimos de 0 estrelas sejam no final, não fazem? Exatamente. E se esse é o meu único critério, faz diferença na ordem que eu apresente os 10 primeiros? Acredito que Não. não. Não, nenhuma diferença, né? Então, Nesse caso, não. vamos supor,
eu tenho 1000 livros que reúnem os termos-chave Python em dados, tá certo? Eu percorro ele no laço do começo ao fim e eu conte quantos tem 5 estrelas, quantos tem 4 estrelas, quantos tem 3, 2 e 0 estrelas. Eu faço isso num laço só, não faço? De 0 até 999? Ok. E se eu faço isso de uma vez só, eu vou ter o quê? Que eu vou ter 10 de 5 estrelas, 100 de 4, eu vou ter essa contagem aqui. Aí o que é que eu faço? Eu separo um contador para cada um desses estrelas. Por exemplo, 10, eu digo assim, olha, se eu tenho 10 5 estrelas, vai estar nesse vetor na posição entre os índices 0 e 9. Se eu tenho 100 de 4 estrelas, ele vai estar entre o 10 e o 109. Vocês estão entendendo o raciocínio? Se eu tenho 10 livros de 5 estrelas, eles têm que ocupar os 10 primeiros índices. E aí eu reservo os índices seguintes, que são 100, eu reservo do 10 ao 109 para os de 4. E os demais para os de 3, dando essa faixa, e depois para os de 1 e os de 500. Fiz isso, aí o que é que eu faço? Eu leio de novo o vetor, do começo ao fim, tá certo? E no que eu leio do começo ao fim, toda vez que eu encontrar um de 5 estrelas, eu uso um dos índices deles, que é de 0 a 9. Né? Se eu encontrar um de 4, eu uso um dos índices que eu calculei para o de 4. O mesmo para o de 3, o mesmo para o de 2, o mesmo para o de 1 e o mesmo para o 0. Tá bom? Se eu fizer isso, eu vou estar todo mundo ordenado, concorda? Agora travou? Se eu fizer isso, assim, é o quê, professor? Eu vou ter o vetor inteiro ordenado? Vai. Vai de acordo com essa regra que você estabeleceu. É, porque o meu critério é ordenar por estrelas, não é isso? Agora eu pergunto, Isso. se eu fiz isso, em algum momento eu comparei dois livros, a quantidade de estrelas deles? Não. Não. Então eu consegui ordenar sem comparar. Tá certo? E não só isso, se você parar para ver, eu ordenei sem comparar. E as duas operações mais caras que eu fiz foi passar o vetor inteiro uma vez do começo ao fim e uma segunda vez do começo ao fim, botando os elementos em ordem. Não foi? Isso. Ótimo. Isso vai ser mais rápido que o Quicksort. Como assim, professor? Vai ser mais rápido que o Quicksort? Deixa eu botar ele aqui de novo para vocês darem uma olhada. E quando vocês virem a cara dele, vocês vão entender que isso aqui vai ser mais rápido que o Quicksort. Porque com duas passagens do vetor, temos basicamente o vetor todo ordenado. Né? E aí, deixa eu só achar ele e compartilhar com vocês. Pronto. Chegou aí? Sim, sim. Olha aqui, o Quicksort também não particiona, você vai varrer a lista pelo menos uma vez o vetor inteiro. Tá certo? E para particionar, mesmo que você particione exatamente no meio, você vai ter que passar particionando também em cada metade. Nesse sentido, se vocês lembrarem que eu falei na época, eu disse que ele vai ficar passando e particiona o equivalente a n vezes o log de n na base 2. Lembram disso? E esse outro algoritmo,
eu só tenho duas passagens pelo tamanho do vetor. Se o tamanho do vetor é n, eu tenho 2n de custo. Acontece que, se vocês forem notar, esse n é fixo 2. Enquanto com log de n é uma função crescente, cresce muito lentamente, mas cresce. Por exemplo, log de 4 na base 2 é 2. Log de 8 é 3. Opa! Quer dizer então que a partir de um tamanho de vetor 8, o quicksort já vai ser mais lento que esse outro método. Então, quanto maior o vetor, se eu puder usar esse outro método, eu vou estar cada vez mais rápido que o quicksort. Porque o quicksort, embora cresça muito lentamente, por exemplo, para 1024, o vetor do tamanho 1024, ele vai ter 10 vezes 1024 operações para realizar. Enquanto que isso aqui vai ser 2 vezes 1024, ou seja, 5 vezes mais rápido que o quicksort. E isso também está, de certa maneira, eu acho, se eu me lembro bem, ele também está nessa tabelinha do final. Deixa-me achar aquela tabelinha de comparação. Não está. Lasquei. Achei que tivesse, mas não está. Então eu vou ter que voltar aqui mesmo. O nome desse método que eu estou apresentando para você é ordenação por contagem. Contagem, também chamado de counting sort. Porque eu conto quantos elementos tem para cada um dos valores possíveis e uso isso como chave principal, ou como informação principal para ordenar o meu vetor inteiro. Tá? Então, deixa eu ir lá do começo, que está no começo de tudo. Eu estou querendo agarrar isso na tela errada, desculpem. Então ele está aonde? Deixa eu carregar aqui. Pronto, eu vou precisar de dois vetores auxiliares. Um vetor C, que vai variar do índice 0 até o maior valor possível. Nesse caso, entre 0 e 5. Tá certo? E um vetor B que tem que ter o mesmo tamanho do vetor original, porque na verdade eu vou ordenar colocando os valores dele. O que eu vou fazer é usar esse vetor auxiliar para contar quantos elementos eu tenho em cada valor. E aí, com base nisso, eu vou produzir o outro vetor B, que é o vetor original ordenado. Entenderam mais ou menos aí de explicação? Vamos para cá ver aqui. O que é que eu vou fazer? Counting sort. Inicialmente, a cada contador de 0 a 5 estrelas, eu começo com 0, porque eu não li meus dados ainda, então eu inicializo ele com 0. Depois eu percorro o vetor. Perdão, aqui está contando a partir do 1, mas acho que vocês conseguem viver com isso. O contador do valor de estrelas do elemento J eu incremento em 1. Vocês entenderem esse laço da linha 6 a 8? Tranquilos? Ou seja, como eu tenho os valores limitados, 0, 1, 2, 3, 4, 5, eu uso, e esse é exatamente o tamanho desse vetor, eu uso esse valor como chave do vetor. Tá vendo? Como índice dele. Então, toda vez que eu encontro um de 5 estrelas, o contador de 5 é incrementado em 1. Fiz isso, aí o que acontece? Agora, CI contém a contagem de quantos tem 0 estrelas, quantos de 1, quantos de 2, 3, 4 e 5. Agora eu vou produzir os índices para cada um desses trechos. E olha que isso é fácil de fazer. Esse laço ele começa em 1 mesmo e vai até o 5. O contador é igual, por exemplo, o contador de 1 é o contador de 1, o valor que está lá,
mais o contador de zero. Como assim? Aqui está ordenando do menor para maior, tá? Então tem uma diferençazinha. Mas vamos lá. Se eu quero os de 1 estrela depois dos de 0, então o índice final do de 1 estrela vai ser a quantidade de elementos de 1 estrela mais quantos de 0 estrelas tem ali. Entenderam? Ah, professor, entendi não. Tem como repetir? Deixa eu abrir aqui um board para a gente dar uma olhada. Tá? Como é que era? Já faz um tempo que eu não uso o Meet, eu já esqueci onde é que está o Jamboard. Eu vou botar no Jamboard. Ou eles tiraram o Jamboard. Deixa eu abrir aqui pelo... Ah, aquele será desativado, né? Acho que eu vou ter que passar por isso, tá ali o Miro. Tá, então deixa eu... Então aqui eu tenho que usar o Miro mesmo. Vamos aprender a usar ele on the fly aqui. Eu gostaria muito que ele me desse esse Miro. Ele não me deu o link dele. O link apareceu aqui. Sei lá. Onde é que ele botou esse Miro pra mim? Pelo amor de Deus. Deixa eu fechar. Vamos lá abrir o Miro pro outro caminho, ver se eu consigo compartilhar com vocês que ele abriu. Estou abrindo aqui ver se consigo fazer um quadro pra gente. Se não abro, nem que seja um fazedor de slides, a gente faz. Meu Santo Cristo, deixa eu abrir aqui um Google Slides que eu acho que vai funcionar melhor no fim do dia. Daqui que esse Miro se configure, ele... Cadê apresentações? Daqui que esse Miro se configure, não vai funcionar nada. Pronto, finalmente temos um quadro em branco aqui. No que nós temos um quadro em branco, deixa eu ver se eu consigo inserir aqui. A melhor maneira de fazer isso aqui.
algumas coisas, mas eu não estou achando exatamente no computador. Vamos para cá. Vamos supor o seguinte. Deixa eu... Ok. Vamos supor que eu vou aqui fazer as figuras com base nos lados. Então isso aqui, vamos supor que tenha 5 estrelas. Esse aqui tem 4. Opa, 3. Ok. Vamos supor que isso é que eu vou ordenar, tá certo? Observe que os valores só vão de 1 a 5. Tá bom? Deixa eu escrever aqui uma caixa de texto. Vamos lá. Quantos com 1 estrela eu tenho, gente? Quantas figuras geométricas com o número 1 eu tenho? Uma. Uma. Ótimo. Quantas com 2? Uma também. Também. Ótimo. Ótimo. Quantas com 3? 4. 4. Isso. Quantas com 4? 4 também. Ok. E quantas com 5? 2. 2. Ok. E tem uma que eu esqueci, que seria quantas com 0, né? Mas vamos fazer aqui de 1 a 5. Ok. Vocês concordam comigo que o primeiro índice, então, tem que ser ocupado pela primeira casa? Se eu quero ordenar do menor para o maior, tá certo? Então, o primeiro índice vai para o primeiro, não é isso? Concordam? Vamos formular a pergunta diferente. Se isso aqui for um vetor, tá certo? Qual é o último índice que um elemento com o número 1 deve ocupar? Se eu quero ordenar do menor para o maior. O primeiro. É o primeiro. É do menor pro maior, né, Do professor? menor para o maior. É o primeiro, não é isso? É isso, primeiro. Pronto. Por que é o primeiro? Porque só tem um elemento, não é isso? Isso. Agora, eu quero achar qual é o último índice que o de 2, que tem o número 2, deve ocupar. Bom, eu sei que o número 1 ocupa o primeiro, não é isso? E eu sei que eu tenho um 1 no número 2, concordam? Sim. Então, o último índice que um elemento desse com 2 deve ocupar é o índice 2. Concordam? Sim. Ah, entendi. Entendeu? Então, 3. Poxa, eu sei que 3 tem 4 elementos. Qual é o último índice que ele vai ocupar? Bom, o último índice com 2 foi o 2, não é isso? Então, Isso. 2 mais 4, 6. E esse vai ser o último índice que um de 3 vai ocupar. Concordam? Sim. De 4. Bom, depois dos de 3 eu tenho que ver o de 4 e vão ver 4. Então aqui vai ser 4 mais 6, 10. Concordam? Isso. E 5 vai ser 12. Tá certo? Uhum. Pronto.
fiz isso. Agora eu vou pegar um outro vetor e eu vou ler o vetor original botando em O. Tá certo? Espera um pouquinho, gente. Deixa eu dar uma pausa aqui que tem alguém batendo na porta. Pronto, voltou a gravar. Então o que acontece? Agora eu tenho o índice que cada elemento deve ocupar dado a propriedade. Tá certo? Aí agora eu vou ler o vetor e eu vou botar os elementos em ordem. Tá? 5. Qual o valor que está no 5? 12. 12. Índice 12. Ok. Então ele vem aqui. Não é isso? No final? Isso. Aí eu subtraio 1. O próximo elemento, quem é? 3, não é isso? Qual o valor que está no 3? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é feito no vetor auxiliar. Né? Decremento 1. Por quê? Porque eu já usei o índice 6. Aqui tem um 4, não é isso? 4 é para ocupar o índice 10. Por coincidência tem 4 ali, mas coincidência. Aí eu decremento 1. Tá? E aqui vem um 5, não é isso? De novo? Aqui diz que eu tenho que botar ele no 11. 11. Aí eu decremento 1. E aqui eu tenho 3, não é isso? E ele disse que eu tenho que ocupar o índice 5, ele já está nele. Mas eu decremento 1. E aqui tem um 3 de novo, não é isso? E aqui diz que tem que ocupar o índice 4. Aí eu coloco ele aqui. E eu decremento 1. Aqui tem um outro 3. Aqui diz que tem que ocupar o índice 3. Então eu boto ele para cá. Tá bom? Aí ele é um 2. Ele vê que tem que ocupar o índice 2. Pra cá. Ele lê um 4. Tem que ocupar o índice 9. Por coincidência ele está aqui no índice 9 também. Então ele fica aqui. E eu decremento 1. Aí lê um outro 4. Ele tem que ocupar o índice 8. Decremento 1. E aqui nós temos um 4. Que diz que ele tem que ocupar o índice 7. E eu vou lá. Por fim eu leio 1, que diz que tem que ocupar o índice 1. Consegui esclarecer agora? Sim, sim. Pronto. Então vamos ver isso aqui no código, tá? Então, esse primeiro laço eu inicializo os contadores com 0, linhas 2 a 4. O laço seguinte, de 6 a 8, eu percorro o vetor e eu pego o contador no valor que eu quero ordenar. Por isso que o AJ está como índice e eu incremento ele em 1. Ao final disso eu vou ter para cada possível valor quantos elementos naquele valor, certo? Aí eu faço que para ir de 1 até cá, o contador é o próprio valor do contador, mas quantos elementos vem antes dele. E aí eu fico com o último índice de cada elemento. Aí para ordenar, eu tenho que fazer, o correto seria fazer de trás para frente. J de N até 1. O vetor B auxiliar no valor do índice do contador do elemento J. É chato às vezes perceber isso, que o vetor A é o índice do C e esse vetor C como índice em A é que é o índice de B. Então o que acontece? B, no índice do contador do valor de A, recebe o elemento A. E eu decremento esse contador. Certo? E aí eu retorno o vetor ordenado. Deu para entender?
Entendeu o código agora? Deu para entender a ideia dele? Melhorou, melhorou. Melhorou. Observe que aqui não há nenhuma comparação entre os elementos. O que estou fazendo é me aproveitando do fato em que eu tenho uma possibilidade de valores limitados para ordenar. E com certeza aqui na Amazon, vou chegar aqui, é o que ela está usando. Porque mesmo que eu esteja com as estrelas em 2 dígitos, de 0 até 5.0, 0,0 até 5.0, são 50 valores. Mas para 1000 livros, 50 valores não é nada. Né? Então ele passa isso aí 50 vezes e tem tudo ordenado pelo número de estrelas. Professor, mas ele está ordenando na ordem crescente. Se eu quiser na ordem crescente, é só eu inverter o vetor B de trás para frente. Tá certo? Ou se você quiser, aqui para você fazer ele ordenado de trás para frente, é nesse laço ali 11 a 13, em vez de você fazer de 1 até K, se você quiser fazer o maior primeiro, você faz de K até 1. Tá certo? Até 0, na verdade. De K menos 1 até 0. E aí você inverte a lógica, ele mais o seguinte. E aí você consegue também ordenar, ou então você inverte o vetor B aqui no final. Deu para entender o counting sort? Deu sim, professor. Onde é que ele é usado? Aqui na Amazon é um caso, mas tem um outro caso que também é usado direto, né? E qual é ele? Todo mundo aqui já tem conta em banco? Creio que sim. Aqui sim. Vocês já tiraram um extrato de operações do seu banco? Já. Como é que Já. está ordenado? Está ordenado por data, não é isso? De operação? Isso. Pronto. Se você parar para ver, uma data são 3 campos: dia, mês e ano, não é isso? Isso eu estou falando em dia, se você quer o extrato do mês, eu só tenho 31 valores possíveis no máximo. Não é mesmo? Se eu só tenho 31 valores possíveis por data, eu posso usar isso aqui. Professor, não seria mais fácil um quick sort? Sinceramente, para uma pessoa física, muito provavelmente. No entanto, para a empresa, quantas operações financeiras por dia ela faz? Em termos de compra e venda. Depende do porte, em milhares, acho. Aí quando você começa a entrar nesse nível, é mais fácil, é mais rápido você usar o counting sort. Ele vai aguentar um volume maior. Se o volume for muito pequeno, ele não vai fazer tanta diferença. Tá certo? Você pode fazer isso ordenando um campo por vez. Tá bom? E essa é a nossa próxima técnica de ordenação. Tá bom? A nossa próxima técnica de ordenação deixa eu vir aqui pro final. Que tá fora de ordem. Não é que tá fora de ordem, tá? Numa sequência que o Once Upon a Time me foi muito útil para os alunos. Hoje já não é tão. Para esse período não é tão útil. Depois eu ajeito esses slides. Bom, Radix Sort. Essa é uma ideia que veio do começo da computação mesmo. Por que eu digo do começo da computação? No começo da computação era cartão perfurado. Você se lembra dessa história? Cartão perfurado. Sim. Pronto. Como é que o pessoal sabia a ordem do cartão? Você podia ter até 12 cartões e você tinha uma coluna que você furava indicando qual era a ordem do cartão.
Se ele fosse o primeiro cartão, o furo estava na primeira coluna. Se ele fosse o 12º cartão, o furo estava na 12ª coluna. Então você tinha a ordem de cartões perfurados. E cada cartão perfeito, gente sai de casa, cachorro late. Voltando. Você furava, voltando aqui, a gente tinha os cartões furados, então podia ter até 12 cartões, e a ordem dos furos dos cartões, em que quando você furava dizia a ordem do cartão no programa, e cada cartão você tinha um conjunto máximo de instruções possíveis nele. Então, o Radix Sort era usado para ordenar, tá? Tinha 80 colunas, um furo por coluna, por exemplo. Cada coluna 12 posições. Então, o que aconteceu? Se você parar para pensar, certo? Esses cartões, eles é como se tivessem uma quantidade de dígitos limitadas. Deixa eu dar um exemplo do que seria hoje. Todo mundo aqui já enviou uma carta ou escreveu seu endereço CEP, não já escreveu? Sim, o CEP sim. Sim. Vocês estão na Paraíba, não é isso? Quais são os 2 primeiros dígitos do seu CEP? 58. 58. Eu estou no Rio Grande do Norte. Meu CEP é 59. Esses 2 dígitos iniciais indicam o estado e a região do estado onde estamos. Está entendendo? Os próximos 3 dígitos nos dizem cidade e bairro. Tá certo? E os últimos 3 últimos dígitos nos diz a localidade com maior precisão. Tá certo? Então, se eu tiver com um monte de pacote no correio para entregar, eu separo ele. Se eu estou num depósito grande no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, no Porto, eu passo numa máquina que vai separar os pacotes segundo os 2 primeiros dígitos. Isso vai me dar os estados. Depois, quando chegar na região, nos estados e nas regiões específicas, ele vai usar os outros 3 dígitos para dizer para que carteiro ou para que conjuntos de carteiros de centrais de correios ele vai. E depois os últimos 3 dígitos ele vai usar para definir de qual rota, de que carteiro aquele pacote vai ser entregue. E isso também serve para outras empresas de entrega de encomendas. Tá certo? Então você tem cada dígito com um significado. E de certa maneira, ordenar também significa definir para onde as coisas vão. Então o Radix Sort foi feito para esse tipo de conjunto de dados, que ele embora tenha começado com os cartões. Então ele ordena, supondo que temos 12 posições possíveis, cada coluna é um dígito. Exemplos de conjunto de dados modernos que tem isso aí, datas e horas, CEPs, ou quando você tem uma ordenação multicritério, aí você considera cada critério um dígito, tá? Aí ele tem a ideia o seguinte: você ordena uma coluna por vez, tá? Eu disse para vocês que os 2 primeiros dígitos nos dizem o estado. Para ser mais preciso, o primeiro dígito nos diz a região do país e o segundo dígito o estado dentro daquela região, né? Então começou com 5, Nordeste. Nós temos Nordeste, Sudeste, Sul, Norte e Centro-Oeste, 5 regiões. Aí o que acontece? O segundo dígito nos diz o estado. Vocês estão no dígito 8, ou seja, 58, o 8º o estado do Nordeste, a Paraíba, segundo os Correios. Então, se eu ordenar uma coluna por vez, eu separo e organizo os pacotes segundo os destinatários em ordem.
Agora, a ideia é um pouco contraintuitiva. Em que sentido? Vamos supor que eu quero organizar notas de cédula. Eu tenho cédulas, 10 cédulas de R$ 2, 5 cédulas de R$ 10, 4 cédulas de R$ 50, 2 cédulas de R$ 100 e 0 cédulas acima disso. Nós, enquanto seres humanos, quando a gente vai ordenar, a gente separa primeiro as de dígito maior, 100, depois as de 50, depois as de 10 e depois as de 5 ou R$ 2. Perdão, a gente faz de baixo para cima, né? Não, a gente faz maior para menor. Isso aqui vai ser contraintuitivo. Eu vou ordenar primeiro da informação menos significativa para a mais significativa. E aqui um exemplo eu acho que se faz necessário. Se você estivesse para ordenar esses números, acho que todo mundo ia pegar os que começam com 3 e botar para cima, não é isso? O que começa com 8, com 7, com 4 para baixo dele, concordam? Sim, organizado de maneira crescente. Aí depois você olharia só para os de 300 e organizaria o segundo e terceiro dígito, não é isso? E depois os de 400 e assim por diante, não é isso? Isso. Pronto. Olha o que acontece quando eu ordeno pelo último dígito, depois pelo do meio e só então pelo mais significativo. Porque observe uma diferença que vai acontecer aqui. E depois eu explico qual a diferença do ser humano para o computador nisso daqui. Bom, se eu for ordenar pelo último dígito, o que tem primeiro aqui é o 720 começa com 0, concordam? Então vai ficar 720, 355, que termina com 5, 436, 457, 657, porque vem com 7, 329 e 839, porque vem com 9. Concordam? Que está ordenado pelo último dígito? Sim. Sim. Vamos só definir um critério de empate claro. Em caso de empate, por exemplo, esses 7 e os 9, qual foi o meu critério? É quem vinha antes. Por exemplo, 329 e 839 empataram porque ambos têm 9 no último dígito. Mas o 329 apareceu antes no vetor que o 839. Então ele fica antes dele ali embaixo. Faz sentido? Mas, Tranquilo, né? É basicamente você só bota um na frente do outro se ele for explicitamente menor. Se for igual, deixa na ordem que estava no vetor. Ok? E aqui todo mundo concorda que essa coluna agora está ordenada pelo último dígito. Concordam? Bom, vamos ordenar Sim. agora pelo segundo dígito. Quais são os menores dígitos aqui? São o segundo dígito 720, que é 2, não é isso? E 329, que é 2, concordam? Então esses dois vão vir antes dos demais. E entre esses dois, quem que vem na frente vai vir o 720, porque ele apareceu antes que o 329. Concorda que agora está ordenado pelo segundo dígito? Sim. Tranquilo? Pronto. Agora eu vou chamar a atenção para outro fator. Leiam os dois últimos dígitos como se fosse um número. E vocês leem comigo, ou escrevem no chat. Qual é a sequência dos dois últimos números? Como se fosse um número só. 20, 29, 36, 39, 55, 57, 57. Ok, se você olhar só para esses dois dígitos, tem alguma coisa que chama a atenção agora, quando você fala eles em voz alta? ele está em ordem crescente. Estão em ordem crescente. Isso. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou ordenar agora pelo dígito mais expressivo.
Primeiro vai vir os de 3, 329 e 355. Como 329 veio antes de 355, ele aparece antes. Depois 436, começa com 4. Depois 457, porque 436 veio antes de 457. E assim foi. E essa última coluna está em ordem ou está fora de ordem? Tá em ordem. Está em ordem. Isso. Isso não dá uma bugadinha na cabeça de vocês inicial, não? Ou tá tudo certo? Não parece que tá tudo certo? Está, mas não dá nenhuma estranheza, não? Dá um pouco, mas eu entendi que ele faz isso para não ter que comparar um valor com o outro. Sim, É isso? mas o mais importante, essa estranheza que a gente chama de contra-intuitivo. Por que é contra-intuitivo? Porque a gente quer primeiro ordenar pelo mais significativo, depois pelo do meio e só então pelo último dígito. Nós dois fazemos, diga, Larissa. Não, realmente causa estranheza, assim. Tipo, mas deu pra entender, deu pra entender. Agora, de onde vem essa estranheza? Vem do fato que nosso cérebro trabalha em paralelo, enquanto que o computador trabalha em sequencial. Então, se a gente trabalha com o nosso cérebro em paralelo, ele ir percebendo os padrões, ele rapidamente percebe onde separar os de 300, perdoe, e onde separar os de 400, e aí eu consigo trabalhar internamente só nos 300, depois só nos 400, depois nos 600, depois nos 700 e depois nos 800. O computador ele não trabalha em paralelo. No entanto, eu lembro qual foi o meu critério de desempate quando eu olhava um dígito só? Qual foi o meu critério de desempate? Quando eu estava ordenando, quando eu empato. Qual era o meu critério de desempate? O que apareceu primeiro na. Exatamente. Então o que aconteceu? Como eu ordenei primeiro pelo último dígito e quem aparece primeiro permanece na frente em caso de empate, então se eu tenho dois números, por exemplo, aqui, tenho três números que tenham 50, né? 55, 57, 57. Só que como eu ordenei pelo último dígito, o que acontece? Eu pegar quem vem antes, significa dizer que eu estou usando os dígitos anteriores como critério de desempate. Entenderam o efeito? Sim, sim. Pronto. Então, quando eu ordenei primeiro pelo último dígito e meu critério de desempate é quem vem na frente permanece na frente, quando eu ordeno por um dígito de maior significado, significa dizer que, mantendo essa regra, significa dizer que em caso de empate, eu estou usando os demais dígitos menos significativos para desempate. Então, comecei do menos significativo, fui crescendo para o mais significativo. Então, no fim, eu tenho todo mundo ordenado. Quando eu ordeno pelo terceiro dígito, o critério de desempate implícito, oculto, é que o valor dos demais dígitos é que é o meu critério de desempate. Entenderam? Sim, entendi. Aí, todo mundo entendeu? Aí o que acontece? Yes. O que acontece é que aí eu simplifico as minhas contas, né? Porque em vez de eu ficar separando por grupo, para depois eu andar dentro de cada grupo, faça pergunta, Gabriel. Professor, qual é a segurança que a gente tem que da primeira para a segunda a gente vai conservar o 457 no começo? Porque a primeira entrada poderia ser do 657. Observe o seguinte, a primeira ordenação, né, lembra que eu estou sempre seguindo o mesmo critério. Qual é o critério? Em caso de empate, quem aparece antes permanece Não, antes. sim, perdão. É porque podia ser que a entrada tivesse desordenada, ainda assim. Vamos supor assim, você quer. Se o 657 viesse antes do 457, por exemplo, É, o que vai acontecer? Quando chegar na última ordenação, ele vai jogar o 400 para antes, porque ele tem um dígito que ele está ordenando menor.
Ah, é. Ele só consulta o dígito menos expressivo para desempate. E é implícito essa consulta porque isso está na ordem. Então esse é um algoritmo bem simples, bem inteligente, em que você ordena um dígito por vez e no final você tem tudo ordenado. Então, ele é um código assim extensível, extremamente extenso, tá? Tão extenso que eu não boto em prova. Tá aqui. Esse de 1 até D é o dígito que você vai considerar. Para o dígito menos significativo até o dígito mais significativo, use uma ordenação para ordenar o vetor, considerando só o dígito que você está olhando. Então é extensíssimo esse código, né? Uma coisa de louco. Mas é isso. Eu só vou chamar a atenção para uma palavra que está aqui. Está vendo a palavra estável? Estão vendo essa palavra? Ordenação estável? Sim, sim. Pronto. Então, eu preciso só que essa ordenação que eu for usar, ele ter essa questão do desempate ser por quem vem antes. Então, algoritmos que fazem ordenação estável. Ordenação por inserção, merge sort e ordenação por contagem. Essas são as três ordenações que são estáveis. Ou seja, em caso de empate, observa, no caso de empate na ordenação por inserção, ele não traz mais elemento da frente, ele para. Então ele preserva quem vem antes. O merge sort também vai fazer a mesma coisa, porque em caso de empate eu pegava sempre da fila à esquerda, né, no índice I. Lembra que tinha duas filas no merge sort? A do índice I e do índice J. Quando eu pegava por desempate a do índice I, eu favoreço quem vem antes do vetor. E a ordenação por contagem, ela naturalmente, para aquele último nosso começar do final e voltar para o começo, ela gera uma ordenação estável. O quicksort não gera estável. Por que ele não gera estável? Porque você pode sortear o pivô. Então o pivô vai para a posição correta, mas pode acontecer de você sortear de dois elementos iguais, aquele que vinha posterior e ele acabar antes do que vinha antes dele, e aí ele não tem estabilidade. Mas, se você tem ordenação estável, você pode usar isso aí para cada dígito, e aí você tem todos os dados ordenados. Em especial, quando esse dígito é limitado, você pode usar a ordenação por contagem. Então, por exemplo, encomendas de correio, você quer separar quem vai ser o entregador de cada ou o serviço de entrega. Hoje o correio já está indo morro abaixo, o serviço de entrega, mas tem outro serviço de entrega que vão esperar exatamente isso. Eles vão dizer para quem é o entregador com base na rota. E a rota é separada com base nos últimos dígitos do CEP. Então ele consegue separar os pacotes rapidamente, fazendo um count sort sobre 3 dígitos. Então ele consegue num dia talvez separar 1000 pacotes para serem entregues pela cidade, usando os mais diversos entregadores, separando a ordem por eles. Dúvidas? Pode não. Tá bom? Então eu vou parar por hoje, tá?